Olá pessoal, oitavo ano A, oitavo ano B, tudo bem com vocês? Então hoje é o nosso segundo encontro, vamos falar da independência das 13 colônias. As 13 colônias que são hoje os Estados Unidos da América. E por que é tão importante estudar sobre a independência dos Estados Unidos da América? Porque foi lá, pela primeira vez, que uma colônia influenciada pelas ideias iluministas, que nós estudamos, o iluminismo. Então, as 13 colônias inglesas, influenciadas pelas ideias iluministas, se organizaram e lutaram pela sua independência. E assim eles conseguiram fundar um país, com o primeiro presidente George Washington, Estados Unidos da América. Para a gente poder entender, nós temos que voltar um pouco para entender o processo econômico, o que aconteceu economicamente, tanto no norte quanto no sul, com essas 13 colônias. No norte se desenvolveu a colônia de povoamento e no sul se desenvolveu a colônia de exploração. Então agora você vai entender a diferença entre uma e outra para você poder entender melhor como se deu esse processo que resultou na independência dos Estados Unidos. Tudo bem? Olha aí, pessoal, ó, colônia de povoamento. Então vamos lá, preste atenção. Na colônia de povoamento, nós temos então o minifúndio, o trabalho livre assalariado e a policultura. O minifúndio é pequena propriedade rural. Uma pequena propriedade rural é um minifúndio, minifúndio. Trabalho livre assalariado, ou seja, sem uso de escravos. E a policultura, muitas culturas, cultivo de vários produtos agrícolas. Exemplo de colônia de povoamento foi o norte das 13 colônias, que hoje são os Estados Unidos da América. No norte dos Estados Unidos da América, quando eram as 13 colônias, desenvolveram-se essas características, e no sul dos Estados Unidos, nós temos aí a colônia de exploração. Agora nós vamos ver a diferença de uma e outra. Onde tem minifúndio, você vai ler latifúndio, ou seja, grande propriedade de terra. Onde tem trabalho livre, você vai ler escravidão. Então a utilização da mão de obra escrava dos africanos, como no Brasil. Tá? Os africanos foram utilizados no Brasil, na América Central e também nos Estados Unidos, nas 13 colônias, e depois, quando se tornou Estados Unidos, continuaram utilizando a mão de obra escrava. E monocultura, cultivo, cultura de um só produto. Cultivar um só produto, que no caso dos Estados Unidos, lá das 13 colônias, foi o algodão. Então vamos lá, exemplo de colônia de exploração, sul das 13 colônias, Estados Unidos, e também o Nordeste brasileiro, com o cultivo da cana-de-açúcar. Veja vocês que onde se desenvolveu essas características econômicas, deu-se um desenvolvimento econômico muito grande. O norte das 13 colônias se desenvolveram e o sul se manteve assim. Então, latifúndio, escravidão, monocultura, sinônimo de atraso, minifúndio, trabalho livre, policultura, sinônimo de desenvolvimento. E é exatamente isso que vai acontecer. Desenvolvimento econômico através do comércio triangular. Ok? Nós vamos explicar o que foi o comércio triangular. Então, como vocês viram, o norte desenvolveu características econômicas diferentes do sul das 13 colônias. E vocês viram também que as características do norte, minifúndio, policultura, trabalho livre, fez com que o norte se desenvolvesse, desenvolveu a sua manufatura, a sua indústria, desenvolveu o comércio. E aí nós vamos ter uma coisa que vocês vão entender, que se chama comércio triangular. Vamos lá então? Vamos ver o que foi o comércio triangular. Então, pessoal, aqui ó, o norte das 13 colônias, eles compravam aqui o melaço, ou melado,
e produziam uma bebida, o rum, que era o melhor rum do mundo, uma bebida alcoólica. Eles levavam esse rum para a África. Lá na África eles pegavam escravos, os negros africanos, traziam, né, escravos e ouro, tá? Compravam mais melaço ou melado, levavam, fabricavam mais rum, vendia esse rum na África e também vendia até mesmo para os europeus, né? O rum era, como eu disse, o melhor rum do mundo. Eles eram bons nisso. Mas também desenvolveram as manufaturas. Então eles vendiam roupas e alimentos aqui onde hoje é Cuba, naquela época era chamado de as Antilhas, né? Essas ilhas aqui. Então guardem aí as Antilhas. Tudo bem? Então tá, aqui está para vocês o comércio triangular, beleza? Então vocês vão entender os fatores dessa independência, né? Como por exemplo, a Guerra dos 7 Anos foi um conflito entre França e Inglaterra. A Inglaterra entrou em guerra contra a França, disputando o norte, onde hoje é o Canadá. Tá? Então, quem venceu essa guerra? Essa guerra, a chamada Guerra dos 7 Anos, ela vai de 1756 a 1763, século XVIII. Tá? E a Inglaterra venceu a guerra, mas ela venceu essa guerra com a ajuda dos colonos, das 13 colônias. Então, os colonos começaram a pensar, caramba, nós vencemos várias batalhas contra a Inglaterra, contra a França, né? Os ingleses só venceram os franceses porque nós ajudamos. Então, os colonos começaram a pensar na possibilidade de também lutar contra a Inglaterra para se livrar e virar um país livre, independente. E eles começam então a cultivar essa ideia. Eles começam a se inspirar, né, nas ideias do iluminismo que nós estudamos. As ideias iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade. Né? Então eles começam a pensar na possibilidade de formar ali um país. Beleza? Então nós vamos continuando aqui e vocês estão entendendo bem. Primeiro fator aí, a Guerra dos 7 Anos. Tá joia? Vamos lá. Então veja, pessoal, olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós temos aí a influência do iluminismo como uma causa, né? Nós temos também a experiência bélica, eles passam a contar com essa experiência da luta contra a França, né, para defender os interesses da Inglaterra, da metrópole, mas agora estão pensando que eles têm condições de lutar contra a própria metrópole pela sua independência. Então você tem também aí o aumento da exploração. A Inglaterra, depois da guerra, ela está bastante endividada. Então ela tenta compensar esses gastos todos, né, cortando as asinhas dos colonos. Como assim cortando as asinhas? Eles perceberam que os colonos estavam muito independentes, ganhando muito dinheiro. Então eles resolveram colocar em prática, né, fazer valer uma coisa chamada pacto colonial. É aquela história que a metrópole, a colônia só pode vender e comprar da metrópole, né, chamado pacto colonial. Geralmente isso era imposto pelo país colonizador. No caso, o Brasil foi colônia de Portugal, então o pacto colonial quem impôs foi Portugal. Os ingleses agora vão impor essa coisa do pacto colonial aos colonos das 13 colônias. Tá? E aí eles começam a criar uma série de impostos que nós vamos ver quais foram esses impostos agora, tá bom? Para vocês entenderem direitinho. Tudo bem? Legal, então vamos continuar aí. Tá joia? Então, diante dessa opressão colonial, né, a Inglaterra começa a oprimir praticamente as 13 colônias, exigindo delas um preço muito alto. Veja, os colonos, eles ajudaram os ingleses. Agora, ao invés dos ingleses da Inglaterra ser legal com as colônias, pelo contrário, ela vai apertar ainda mais o pacto colonial e vai criar leis, né? Novos impostos serão criados. Por exemplo, ela cria aí a Lei do Açúcar, né? Em 1764 foi criada a Lei do Açúcar, que estabeleceu
o aumento dos impostos sobre o melaço ou melado que os ingleses compravam lá das Antilhas. Lembra daquele mapa que eu mostrei para vocês do comércio triangular? Os colonos, né, compravam esse melaço, fabricavam rum e vendiam esse rum na África e na Europa e compravam escravo, formando o comércio triangular, como nós já falamos para vocês. Os ingleses, eles vão aumentar os impostos sobre o melaço, dificultando aí a produção do rum. Isso revoltou bastante os colonos. Depois eles vão criar a lei do chá. Os colonos comercializavam o chá e os ingleses disseram: vocês não vão mais comercializar esse chá. Quem vai comercializar esse chá? O chá agora é uma companhia de comércio das Índias Orientais, uma companhia britânica que fazia esse comércio. Também agora passa a fazer o comércio do chá das 13 colônias, tirando mais uma atividade econômica deles. Tá ok? E aí nós temos, por último, as chamadas leis intoleráveis, que os ingleses resolveram botar para quebrar mesmo. Eles fecharam o porto de Boston, né? Não deixaram mais os colonos comprarem nada, nem venderem nada. Isso então fez com que os colonos se organizassem no primeiro Congresso da Filadélfia, né? Tentaram negociar, não teve jeito, os ingleses se tornaram irredutíveis. Então eles formaram aí o segundo Congresso da Filadélfia e decidiu pela luta armada. E eles vão então iniciar uma luta armada contra a Inglaterra e vão contar com o apoio da França. Lembra da França? A França perdeu a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra e agora ela quer se aproveitar, fazer com que a Inglaterra perca as suas colônias. Então os franceses vão ajudar os colonos na luta pela sua independência. E deu certo, porque aí os colonos vão conseguir, com a ajuda da França, conseguiram derrotar a Inglaterra e celebrar a sua independência. Tudo bem? 1776. É isso. Vocês vão ler o capítulo e responder os exercícios. Nós vamos tirar as dúvidas lá no Zoom, do dia da nossa aula, tudo bem? Que é na quarta-feira. Até lá, a gente conversa mais sobre esse assunto.